Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Eduardo José de Amorim e é um prazer estar com vocês nessa ocasião. Espero que vocês estejam bem e desfrutando da presença gloriosa do Senhor nosso Deus. Esse é o canal Adoração, que tem para vocês uma mensagem especial nesse instante, baseada em 1 Timóteo, capítulo 2, textos iniciais, que diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Esse é o texto. Receba essa palavra em seu coração em nome do Senhor Jesus. Nesta palavra, inicialmente, o apóstolo Paulo, servo do Senhor, falando com Timóteo, seu filho na fé, um discípulo que o apóstolo Paulo trabalhou e trabalha em toda esta epístola, ele pede, orienta, exorta que a primeira coisa relevante a ser feito por Timóteo e também por tabela, por todos aqueles que servem ao Senhor, lideram a obra do Senhor, estão a serviço do Senhor nosso Deus, é relevante que se tenha a prática, se tenha a disciplina de uma vida de suplicar ao Senhor, orar ao Senhor, interceder diante do Senhor, isso sempre com ações de graças em favor das pessoas. Você tem feito isso em sua vida, em seu ministério? Tem clamado ao Senhor nosso Deus a sua presença? Tem se apresentado diante do Senhor nosso Deus e sido você um canal de bênção nas mãos do Senhor nosso Deus? Deus quer que você e eu tenhamos como prática, como estilo de vida, suplicar ao Senhor por necessidades, por pessoas que estão precisando de ajuda, de socorro, de salvação, de libertação, das bênçãos do Senhor nosso Deus. Devemos suplicar não somente pelas pessoas, devemos suplicar por pessoas da família, é bem verdade, mas sobretudo também por nós. Você precisa suplicar por você diante do Senhor nosso Deus, para que Deus conceda bênçãos, para que Deus conceda sabedoria para você desenvolver, desempenhar o seu ministério cristão, para a sua vida profissional, para a sua escolha em relação a seu futuro, namoro, casamento, suplicar para que Deus abra uma porta de emprego, suplicar para que Deus cure você, para que Deus abençoe você, para que Deus abençoe também as demais pessoas. Nessa palavra, amados, Deus quer que nós sejamos pessoas de oração, que você e eu andemos de joelhos. É assim que se anda um servo do Senhor nosso Deus, de joelhos.
na posição de humildade, na posição de dependência do Senhor nosso Deus, na posição de estar em comunhão com Deus em todo o tempo. Isso requer intimidade com Deus, naturalmente. Isso requer conhecer o Senhor. Isso requer você se colocar, se posicionar na presença do Senhor nosso Deus. Você é um homem de oração? Deus quer que você e eu sejamos homens e mulheres de oração, de dependência, de comunhão com o Senhor nosso Deus. Uma vida de oração, um estilo de oração, a prática de oração, sem dúvida, é a prática daquele que gasta tempo com Deus. Ele tem tempo para buscar a presença do Senhor nosso Deus. Ele está sempre andando com o Senhor Deus. Lembra-se de Elias? Lembra-se de Enoque? Lembra-se daqueles homens, Eliseu, Elias, e os homens que o Senhor Deus aqui traz na história da palavra do Senhor nosso Deus, homens que priorizaram andar com o Senhor nosso Deus, buscar ao Senhor. Davi, por exemplo, em todo o tempo, 3 vezes durante o dia, ele separava para falar com o Senhor nosso Deus. Orar ao Senhor é conversar com o Senhor Deus, por tê-lo como um amigo, por tê-lo como provedor, por tê-lo como aquele que cuida da nossa causa, nossas alegrias, em gratidão, nossos sofrimentos, nossas dificuldades. Uma vida de oração. Eu vejo nesse texto da palavra de Deus que não é assim agora vamos orar. Hoje é domingo, vamos orar. Hoje é sábado, vamos orar. Hoje é quarta-feira, culto de oração, vamos orar. A chamada que Deus faz para você e para mim é orarmos em todo o tempo, independente das circunstâncias. Deus quer que o Eduardo aqui e que você aí tenha uma vida de oração, uma prática de oração, uma prática de intercessão. Orar por pessoas, abençoar pessoas. Se você souber de alguém que está passando necessidades, sejam quaisquer elas sejam, você deve buscar a presença de Deus e apresentar essas pessoas diante do Senhor nosso Deus. Nesse momento, nós estamos aqui em São Paulo, estado de São Paulo, na região de São Sebastião, Boiçucanga. Lembra-se, você conhece Guarujá? Essa região toda, uma região afetada pelas tempestades, pelas chuvas, casas caindo, pessoas sendo procuradas, pessoas perdendo a vida. Então, nós somos chamados a orar por pessoas que estão passando tribulações, e nesse caso, nessa região de São Sebastião. Mas há outras regiões também do Brasil e do mundo, que você e eu somos chamados pelo Senhor nosso Deus, somos desafiados pelo Senhor para interceder, para nos colocarmos diante do Senhor nosso Deus e das pessoas, diante do Senhor nosso Deus, e apresentá-las ao Senhor, para que Deus as abençoe, para que Deus conceda refrigério, paz ao coração, direcionamento, sabedoria, para que o Senhor Deus supra as suas necessidades, para que elas tenham seus pecados perdoados pelo Senhor. Você é um servo do Senhor, chamado pelo Senhor para abençoar pessoas. Abençoar pessoas de várias maneiras. Aqui, através da oração, através da intercessão. Se posicione, atenda e entenda o chamado do Senhor nosso Deus. Interceda por pessoas. Você tem sido um intercessor por pessoas em necessidades, em aflitos? Lembra-se de Abraão se colocando ali diante do Senhor por pessoas que
eram injustas e Deus estava prestes a colocar a mão de juízo, Abraão se colocou diante do Senhor, na frente das pessoas, pedindo para que Deus as abençoasse. Lembra-se de Moisés? Se posicionou também, se colocou à disposição do Senhor nosso Deus. Deus quer que eu e você sejamos intercessores. Não sei se devemos usar um caderno de oração, fichário de oração, o celular, né? Colocando ali lista de pessoas, de necessidades, de países até, de cidades até, mas Deus quer que nós, de alguma forma, nos organizemos, sejamos disciplinados e sejamos intercessores diante do Senhor nosso Deus, abençoando pessoas. Sobretudo quando nós soubermos de suas necessidades. Quando você liga o seu televisor, assiste um noticiário, ou mesmo recebe um zap de alguém, falando ali de situações, de problemas, de pessoas em necessidades, noticiário de quaisquer fontes, não é para você apenas ficar sabendo e até aquele impulso de repassar o SOS, mas é para você cair de joelhos. Separa um tempo no momento ou logo em seguida, interceda por aquela causa, por aquela pessoa, por aquela necessidade. Seja um intercessor. Você sabe de algum problema? Você soube de alguma necessidade? Imediatamente, ao conhecimento que você recebeu, você deve apresentar ao Senhor, interceder ao Senhor, para que Deus abençoe, para que Deus dê livramento, para que Deus repreenda. Somos chamados à intercessão, como prática, como estilo de vida. Deus quer que nós façamos isto. Oremos, façamos súplicas por nós e por outras pessoas, nos coloquemos como intercessores, sobretudo com o espírito de ações de graças. Deus quer que haja um espírito de gratidão a Ele. Gratidão porque é o Senhor quem opera o querer fazer, é o Senhor quem responde os nossos clamores. Deus nos manda, Jeremias 33, consulte aí a sua Bíblia, clame a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então deve haver em você e em mim um espírito de gratidão, de ações de graças, de louvor ao Senhor, porque Deus está atento aos nossos clamores. Agradeça ao Senhor, dê graças ao Senhor Deus, porque Deus é bom em todo tempo. Quando você cair de joelhos, quando você orar ao Senhor, quando você clamar pelo poder do Senhor nosso Deus, que haja em você, que haja em seu espírito, um espírito de ações de graças. Deus quer ver nos seus filhos, nos seus servos, gratidão, ações de graças. Percebo então que o Senhor Deus quer que nós esquecemos de nós, em nossos clamores, em nossas necessidades, e nos apresentemos a Ele com espírito de gratidão. É possível, então, eu quero entender que Deus queira que antes de você e eu pedirmos alguma coisa, você conhece a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, venha a nós o vosso reino, na terra e nos céus, dá-nos o pão. Antes de pedirmos o pão, antes de nós pensarmos em necessidades nossas ou das pessoas, Deus quer que haja gratidão, ações de graças, louvor, louvar ao Senhor. Louve ao Senhor em todo o tempo, independente das circunstâncias, das necessidades. Mesmo em relação a você estar abençoando pessoas que precisam da bênção de Deus, Deus quer que haja um espírito de
ações de graças, gratidão ao Senhor, coração grato. Você tem sido grato ao Senhor pela existência, pela vida, pela salvação, por saber que Deus é Deus, que Deus opera o querer dele, o poder dele, a sua graça, a sua misericórdia. Você tem dado graças ao Senhor porque Deus é aquele que você tem liberdade, tem livre acesso de se apresentar diante dele? Você tem dado graças ao Senhor Deus, porque Deus criou o mundo, o universo, criou você, criou a natureza para louvor da glória de Deus e para que você também seja bênção. E Deus criou você para louvor e glória do Senhor nosso Deus. E também as possíveis tribulações que você tem em sua vida. Deus tem propósito de abençoá-lo, de dar a você maturidade, de dar a você sabedoria, de dar a você orientação para a vida. Dar graças ao Senhor, porque você, ao se apresentar diante de um Deus que é santo, um Deus que é misericordioso, um Deus que é poderoso, um Deus tremendo, é um Deus que você tem livre acesso. Você pode se achegar a Ele. A fé que você tem no Senhor Deus, eu que devo ter, é Deus quem dá, é Deus quem deu. Então você deve se apresentar diante do Senhor com ações de graças, independente das circunstâncias. É assim que você tem buscado ao Senhor, é assim que você tem caminhado com o Senhor, diante do Senhor, dando graças e glórias ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Tessalonicenses, ele orienta, exorta ao povo de Deus a que em todas as circunstâncias e por tudo deem graças ao Senhor. Em todas as circunstâncias. Nós devemos ter um espírito de gratidão ao Senhor em todo o tempo. Dar graças ao Senhor. Quando você ler em sua Bíblia o livro de Salmos, é um livro de cântico, é um hinário do povo de Israel ontem e hoje, e para o povo de Deus hoje e sempre, de gratidão ao Senhor. São hinos que falam do amor do Senhor nosso Deus, das suas maravilhas, do seu poder, das suas obras maravilhosas, para que haja em nós, para que haja na igreja do Senhor nosso Deus, um espírito de gratidão, de graças ao Senhor nosso Deus, porque Deus é bom e assim que Deus quer ver a sua igreja. Você trabalha, você estuda, o trabalho que você tem, Deus abençoou você. O salário que você recebe é uma bênção, mas na verdade é Deus quem dá a você sabedoria no trabalho, estratégias, conhecimento, o trabalho em si e força para você trabalhar. Então o seu maior e melhor salário vem do Senhor, as bênçãos de Deus. Dê graças ao Senhor pelo seu trabalho, dê graças ao Senhor pela sua vida, pela sua saúde, pela sua enfermidade, se for o caso, mas pela cura que Deus é um Deus provedor e tem poder para curá-lo. Dê graças ao Senhor pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua fé. Tenha um coração agradecido, tenha um coração de adorador. Você está no canal da adoração. Seja um adorador. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Adore ao Senhor, dando ao Senhor Deus graças. Deus quer que nós tenhamos o espírito de gratidão e de louvor ao Senhor nosso Deus. Antes de tudo, a orientação de Deus é essa. É uma chamada para que haja prática, estilo de vida, portanto, súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Por você. Aqui no texto, em favor de
todos os homens, incluindo eu, incluindo você. Nós devemos, então, ao orar ao Senhor, ao buscar a presença de Deus, clamar ao Senhor, pedir por bênção do Senhor às pessoas e também dar graças ao Senhor nosso Deus pelas pessoas, mesmo em suas tribulações, mesmo em suas dificuldades. A Bíblia fala que há caminho que para o homem parecem direito, mas o caminho deles são caminhos de morte, no sentido de que, se ele não estiver conectado ao Senhor nosso Deus, se ele não foi transformado pelo poder de Deus, se ele não foi salvo pela graça de Deus, o caminho que ele escolheu é um caminho perigoso. Então eu preciso dar graça ao Senhor nosso Deus pela tribulação que a pessoa está passando, para que ela acorde, para que ela desperte, para que ela dependa do Senhor, para que ela faça um balanço da vida dela diante do Senhor nosso Deus. Você fique sabendo que às vezes as dificuldades que você passa em sua vida, que eu passo em minha vida, Deus quer falar, Deus está falando, Deus está nos chacoalhando uma chamada de atenção para que você e eu busquemos a direção de Deus. Por isso, é motivo de também darmos graças a Deus também pelas tribulações. Deus quer falar. É interessante, nesses dias estamos passando em que as pessoas estão vibrando com o carnaval. Carnaval há pouco tempo, né? Outras pessoas estão sofrendo pelas tempestades e outras situações, pela Covid, inclusive. Veja, como dar graça ao Senhor nosso Deus. De repente, as tribulações é um tempo para as pessoas fazerem um balanço. Já que as portas estão fechadas para a saúde, para a vida, para as situações, a única dependência é o Senhor. Então, você e eu também devemos dar graças a Deus pelas situações, pelas pessoas, pelos seus problemas, para que elas busquem a presença do Senhor nosso Deus. Para que você busque, para que eu busque também a direção e viva na dependência do Senhor nosso Deus. É claro, fazendo o meu melhor, mas também vivendo como se tudo dependesse do Senhor nosso Deus. Deus quer que nós oremos por todos os homens, e com espírito de ações de graças. E quando se fala por todos os homens, é necessário pensarmos na possibilidade de fazermos uma lista, ou em nossa mente, ou em nosso zap, ou em nosso caderninho, não sei como. Vale a pena você se organizar, vale a pena me organizar, porque todos os homens devem incluir a família, devem incluir todas as pessoas da família, primo, tio, aí vai. Você tem família grande? Então, todo mundo. Orar por pessoas que não são da sua família, orar por pessoas que você tem afinidade, gosta, tem amizade, e pessoas que você, de repente, teve algum conflito em algum momento da sua vida. Orar pelo bandido, pelo pessoal das esquinas, né? Que consome ali a cannabis, né? E outras situações que não glorificam o nome do Senhor Deus, até te prejudicam, possíveis inimigos. Orar por todos os homens é um mandamento, é um convite, mandamento do Senhor nosso Deus para você e para mim. E agora, qual vai ser a sua decisão? Qual vai ser a minha decisão? Sabedores nós que Deus, na realidade, faz uma chamada aqui com espírito, com força de mandamento. Eu não devo, e nem você, ser rebelde, ser desobediente ao Senhor na sua chamada, na sua palavra, no seu mandamento. Deus coloca expressamente que nós devemos fazer esta ação de orar,
dar graças, interceder em favor de todos os homens e mulheres, independente de suas qualidades, de seus caracteres, de suas personalidades, de suas vidas. Independente se a pessoa estiver conflitando a sua sexualidade, se a pessoa é uma pessoa viciada, é honesta, é desonesta, é justa, é injusta, Deus quer que nós sejamos canais de bênçãos por todas as pessoas, intercedendo, abençoando. Em favor dos reis, segundo o texto aqui, e de todos os que se acham investidos de autoridade. Os reis aqui, o apóstolo Paulo, ele viveu na época de César, então na sua visão era imperador, né? E nas outras nações, imperadores e reis. Nós temos reis, Inglaterra, temos Suécia, temos Espanha, temos presidentes, temos líderes mundiais das nações, presidentes de outros continentes, outros países, reis. Deus quer que nós oremos em favor dos reis, das autoridades, de todos que se acham investidos de autoridade. Você e eu vamos incluir aí o Papa, o Bispo, as autoridades do Senado, do Congresso, prefeitos, governadores, empresários, diretores, presidentes de empresas de negócios, empresas, clubes, associações, líderes religiosos, líderes esportivos. Pense em algum líder aí, alguém que está em eminência, alguém que está na liderança de algum projeto, professores, diretores, reitores, quaisquer segmentos em que as pessoas estiverem na liderança. A chamada é para você e para mim, parar um tempo na nossa vida e clamar ao Senhor e também por elas dar graças a Deus. Dar graças a Deus, ações de graças nas qualidades que possivelmente ela tem, nos bons projetos que ela tem desenvolvido, na capacitação que ela tem, que Deus tem dado. Então, dê graças a Deus, reconheça as qualidades, as boas coisas feitas, as boas obras. Dê graças ao Senhor Deus. Interceda, ore, abençoe. Deus quer que nós nos lembremos das pessoas. O pessoal do Prêmio Nobel, o pessoal aí que tem feito grandes projetos, artistas, jogadores, pessoas que têm feito boas ações e, sobretudo, que exercem autoridade, liderança de outras pessoas, de projetos, deve ser motivo da nossa apresentação ao Senhor por elas, para abençoá-las, para que sejam abençoadas e também agradecendo ao Senhor pela vida das pessoas e dos seus projetos. A princípio aqui, orar pelas autoridades para termos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Uma vida quieta, uma vida tranquila, para que haja paz. Precisamos interceder pelas nações, pelos estados, pelas cidades, pelo seu bairro, pelo meu bairro, pelas vilas. Muita violência. As pessoas têm um espírito de violência, de ganância, de desonestidade, de injustiça. Nós precisamos orar ao Senhor. Será que a igreja do Senhor Jesus, isto é, aqueles que fazem parte da igreja de Jesus, aqueles que foram comprados com o precioso sangue de Jesus, têm caído de joelhos, têm orado ao Senhor, têm clamado ao Senhor, tendo em vista, sobretudo, que Jesus está voltando e as coisas estão acontecendo? Será que temos orado ao Senhor para que sejamos servos de fato a fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos, para que haja paz? O mundo vive sem paz.
O mundo é falto de conhecimento do Shalom de Deus. Nós precisamos orar ao Príncipe da Paz, orar ao Deus Todo-Poderoso, ao El Shaddai, para que, em nome do Príncipe da Paz, haja paz no mundo, haja paz nas cidades, haja paz nas famílias, haja paz no coração das pessoas. Você tem orado ao Senhor? Você tem reservado tempo de buscar a presença do Senhor nosso Deus? Deus quer que eu e você busquemos com urgência e com excelência a presença do Senhor nosso Deus, para que haja paz no mundo, para que haja uma vida tranquila e sossegada, para que haja piedade e honestidade e respeito, para que as pessoas busquem ter amor e temor ao Senhor nosso Deus. Faça isso, busque a presença do Senhor nosso Deus. Deixe Deus usar você como canal de bênção. O texto aqui de 1 Timóteo 2, versículo 3, diz que isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isto é, esta prática de oração, esse estilo de vida, de comunhão com o Senhor, você se colocar como intercessor, você dar graças ao Senhor nosso Deus por tudo, você se posicionar intercedendo por autoridades, para que haja paz, é bom. Deus aprecia essa atitude sua e a atitude da igreja. Isso é bom, é agradável. A nota que Deus atribui, que Deus dá, é nota boa. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus aprecia. Se você atender, se eu atender a esse mandamento do Senhor nosso Deus expresso em sua palavra, é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, e há um propósito revelado aqui, o qual deseja. Deus é um Deus que tem propósito, Deus tem desejo, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui está, então, uma razão sobreexcelente pela qual Deus quer que eu e você andemos de joelhos. Não é um capricho pessoal, é vontade de Deus. Deus é soberano. Deus quer que nós tenhamos estilo de vida de um adorador intercessor, de um adorador que ofereça súplicas ao Senhor, de um adorador que viva uma vida de oração ao Senhor por todas as pessoas, porque Deus tem plano de salvação, assim como foi em sua vida, em minha vida também, em todas as pessoas. É Deus quem quer. Quando você compartilha a palavra do Senhor nosso Deus a uma pessoa, pode ser que ela rejeite. Mas veja, não é a vontade sua. Não é a vontade do seu pastor necessariamente. É a vontade do seu pastor e a vontade sua também, porque Deus coloca isso no coração, no espírito, na mente. Mas é a vontade de Deus que aquela pessoa ouça, conheça a palavra de Deus, para que ela tenha condições de tomar uma decisão entre salvação e, se possível, salvação, ou não salvação. Então, é Deus quem tem propósito na vida das pessoas. Quando você entrega um folheto pensando em abençoar alguém, evangelizar alguém, compartilhar com alguém a palavra do Senhor nosso Deus, o pano de fundo, o background, é que Deus é quem quer que a pessoa tenha conhecimento da palavra, do Salvador e da salvação, do plano de salvação, para que ela também possa ser salva. É Deus quem quer. Então, quando você compartilhar com alguém a palavra do Senhor nosso Deus,
esteja você com essa mente, com esse entendimento, que é Deus quem quer que ela, a pessoa que você esteja compartilhando a palavra de Deus, que ela seja salva. Então você fale com propriedade, com alegria, com sabedoria, com amor, porque é Deus quem quer que a pessoa seja salva. Essa semana eu cheguei com uma pessoa e falei assim, olha, Jesus ama você. Aí ela falou assim, ele ama todo mundo. Ele falou uma palavra qualquer lá. Essa foi uma pessoa. Mas Deus tem me dado uma alegria maravilhosa, porque essa expressão, Jesus ama você, pela graça de Deus, eu tenho compartilhado com dezenas de pessoas durante a semana, durante o dia. Então, de dezenas de pessoas que Deus tem me dado o privilégio de falar, essa pessoa deu esse feedback, essa resposta. Como se eu não soubesse, ou como eu devesse saber que não é só ele que Deus ama. Ele respondeu com violência para mim. Mas glória a Deus, porque é o jeitão dele. No dia seguinte eu passei e vi aquele mesmo senhor, fiz um sinal para ele, de longe não disse nada. Mas é natural, há pessoas que não vão gostar de ser interferido na maneira deles viverem. Mas você deu um recado, seja dando uma mensagem, falando um versículo, pregando, ensinando, evangelizando, ou uma palavra que Deus ama, você está com boas intenções de abençoar a pessoa. Então Deus quer que Deus abençoe em salvação a todas as pessoas. Você trabalha numa empresa, quantas pessoas tem lá? 10, 20, 500, 1000, 100 mil? A sua empresa é pública? Deus quer que todas as pessoas que você convive com elas, em São Paulo, no Brasil todo, ou até fora do Brasil, sejam salvas. Você está num colégio, numa universidade, todas as pessoas do seu colégio, da sua universidade, Deus quer que todos sejam salvos. Então você não vai poder pegar todas pelo braço, vai poder chamar a atenção de todas, mas de repente uma pessoa, um professor, uma classe, quem sabe você pode compartilhar um pouco do amor de Deus na condução, no trem, no terminal de ônibus, do aeroporto, da rodoviária, da rua, do mercadinho, do mercado, da estação, enfim. Deus quer que todos da sua rua, da minha rua, onde moro, sejam contempladas com a bênção promessa da salvação. Por isso a chamada aqui para ser um intercessor, para orar ao Senhor, para andar, para ter intimidade com Deus. Você é um homem de oração, uma mulher de oração, à medida que você caminha com o Senhor. A operação Enoque, operação caminhar com o Senhor. Andar com Deus é perigoso. Deus pode querer que você ore 24 horas. Você tem 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas para dormir? Está acordado? Senhor, abençoe fulano, abençoe José, o Antônio, o Manuel, o meu presidente, o meu chefe, o meu empregado, a minha esposa, o meu filho, o meu inimigo que brigou comigo, aquele motorista que me fechou ali na caminhada com o carro. Deus quer que você se lembre em espírito, em mente, em coração, de coração, a alguma pessoa para você abençoar em oração. Deus quer que as pessoas sejam abençoadas através de você, através da sua vida, através da minha vida. Esse é o recado que Deus está falando comigo e com você nessa ocasião. Eu espero que você tenha paciência para ouvir com o seu coração, talvez até você dar uma respirada e tentar lembrar-se do que você acabou de ouvir, ou então consultar o canal da adoração, de adoração, que você acessou, que você está acessando,
para que você, no Senhor, na direção do Espírito do Senhor, entenda e atenda a esta chamada do Espírito de Deus para você e também para mim. Deus quer que nós, então, nos posicionemos na presença de Deus, em espírito e em verdade. É perigoso servir ao Senhor. É perigoso crer no Senhor nosso Deus. Porque Deus fala. Porque Deus quer nos usar. Porque Deus quer que nós nos coloquemos como instrumentos abençoadores do Senhor para o seu propósito, para o propósito de Deus, de que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pilatos, há 20 séculos, teve dificuldades. Que verdade? Que é verdade? Cada um tem a sua verdade? Você pode estar filosofando, alguém filosofa dessa maneira. Pilatos filosofou o que é a verdade. A verdade é esta. Porquanto há um só Deus, aleluia, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Essa é a verdade. Cada um tem a sua verdade, mas a verdade do Senhor nosso Deus, essa você e eu precisamos estar seguros, precisamos conhecer. O seu amigo, o seu colega, o pessoal da sua família precisam saber. Ela tem a sua verdade, mas a verdade de Deus tem que ser compartilhada. E é esta: há um só Deus, há um só mediador. Jesus se colocou como mediador entre homens pecadores, homens e mulheres, e um Deus que é santo e poderoso. Então, um só mediador, ainda que tenhamos tantas seitas e religiões, os mais fortes, hinduísmo, o judaísmo, né? O humanismo, que é uma religião filosófica, na verdade é uma filosofia de vida, né? Temos muita religiosidade, eu não citei todas as religiões, e há milhares de religiões, e cá entre nós, lá na Índia, 33 milhões de deuses. Então tem religião, tem deuses, tem religiosidade e espiritualidade para todo mundo. Mas Deus tem uma verdade que você e eu precisamos comunicar e estarmos bem seguros. Jesus, aquele que se colocou entre Deus Pai, Deus Criador, Deus Santo e os homens pecadores, Cristo Jesus, homem, uma referência à natureza humana de Jesus. Jesus, sempre Deus, Jesus, homem. Não dá, a minha mente, a sua mente não entende isso. Mas através da humanidade de Jesus, ele pôde morrer na cruz. Porque Deus não morre. Não dá para entender isso, né? Como pode ser Deus e pode ser homem? Cristo Jesus, homem, e como homem, como natureza humana, ele pôde morrer na cruz do Calvário e ressuscitar de entre os mortos. Porque há essa verdade de um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que se entregou por você e por mim, e que deve ser dado em testemunho em tempos oportunos, as oportunidades que Deus te concede. Eu costumo pensar que pessoas são as oportunidades de Deus para nós. Você vê uma pessoa, é uma oportunidade que Deus dá para você compartilhar o amor de Deus, a sua salvação e por ela orar. Então, em tempos oportunos, devemos prestar um testemunho desta verdade. Espero que você
Receba, tenha recebido esta palavra do Senhor Deus em seu coração. Não são palavras de homens. Deus usou o apóstolo Paulo na ocasião para escrever a Timóteo. Deus concedeu o privilégio de estar compartilhando com você essa palavra, mas a palavra é do Senhor. É pelo Espírito do Senhor, nosso Deus. É por Deus que essa palavra chegou e chega até nós. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E que você atenda e entenda. E que Deus me dê a graça de também entender e atender a esta chamada do Senhor, nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Poderoso e eterno Senhor, abençoe esse auditório, essa pessoa e a minha vida nesta hora. Em nome de Jesus.